Nadir, boa noite. Gleicila, boa noite. Andréia, boa noite. Estou colocando aqui o título do estudo de hoje, do livro Segue-me, o bem que não foi feito. Emmanuel, né? Francisco Cândido Xavier. Silvia, boa noite. Elaine, Márcio, sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Olá, boa noite. Aguardar mais um minutinho para a gente dar início. Lembrando a todos que peguem um copo com água, uma garrafa, para que seja fluidificado durante o nosso estudo, né? Vocês possam, nós possamos, né? Usar aí durante a semana. Vitória, boa noite. Onde esqueci minha água. Boa noite, Vitória. Silvia e demais participantes dos nossos estudos. Fazer um pequeno comentário aqui, enquanto a gente aguarda o pessoal. Nós tivemos contato com uma lição a respeito dos grupos de estudo, o quanto as equipes espirituais fazem durante a reunião. A gente às vezes pensa, né, que é só durante as reuniões práticas, mediúnicas, ou só nos tratamentos, né? Não, as reuniões de estudo também são aí auxiliares dos espíritos que precisam, né, dos fluidos dos encarnados para realizar algumas ações
E, claro, né, não esquecendo que os desencarnados também vêm participar. Como a gente faz em casa, né? Todo mundo nas suas casas, aqueles irmãos nossos que habitualmente convivem conosco, já são de casa também, eles também aproveitam esses estudos, né? Muito bem. Então, a gente, aos poucos, vai descobrindo tanta coisa com os estudos, com as palestras, né, os livros, muita coisa interessante, e tudo ao nosso alcance. Aí a gente pergunta assim, mas como que eu não percebia isso antes? Bom, agora já deu, né, um tempinho, nós vamos fazer a nossa prece inicial, então pedindo aos amigos espirituais, a Jesus, que ampare a todos, encarnados e desencarnados, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para esse estudo, na certeza de que nossas vontades, sob o amparo de Jesus, potencializam, ampliam nossa capacidade de entender os ensinos de Jesus. E que esses momentos de confraternização possam ser, assim, de proveito em favor daqueles que necessitam. Que Jesus, através de seus mensageiros, possa derramar sobre todos os habitantes do planeta Terra a luz do entendimento, a força e a coragem de não esmorecer, de não desanimar. Então, que todas as pessoas que estejam desmotivadas, desanimadas, depressivas, possam receber o influxo da energia salutar, confortadora, consoladora de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim seja. Então vamos lá, né? O texto de hoje que iremos estudar, o bem que não foi feito. Então, do livro Segue-me, né? O bem que não foi feito. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Tiago 2,14. Estranha a norma do homem quando julga possuir as chaves da vida superior, simplesmente por manter a fé, como se bastasse apenas convicção para que se realize serviço determinado. Comparemos fé e obras com a planta e as construções. Sem plano adequado, não se ergue edifício em linhas corretas. Note-se, porém, que o aleijão arquitetônico, improvisado, sem plano, ainda serve em qualquer parte para albergar os que jornadeiam sem rumo, e o projeto mais nobre, sem concretização que lhe corresponda, não passa
de preciosidade geométrica sentenciada ao arquivo. Um viajante transportará consigo vasta coleção de croquis, pelos quais se levantará toda uma cidade. Mas se não dispõe de uma tenda a que se abrigue durante o aguaceiro, é certo que os desenhos, conquanto respeitáveis, não impedirão que a chuva lhe encharque os ossos. Possuir uma fé será reter uma crença religiosa. No entanto, cultivar a fé significa observar segurança e pontualidade na execução de um compromisso. Ninguém resgata uma dívida unicamente por louvar o credor. À vista disso, não nos iludamos. Asseguremo-nos de que não nos faltará a bondade divina, mas construamos em nós a humana bondade. Por muito alta a confiança de alguém no poder maior do universo, isso por si só não lhe confere o direito de reclamar o bem que não fez. Emmanuel sempre certeiro, né? Bom, então, esse versículo aí do início, Tiago, tem um complemento que depois nós vamos trazer aqui para vocês no livro Fonte Viva. Mas é interessante como que às vezes a gente se confunde nos termos, nos conceitos das coisas em geral, né? E por mais simples que seja essas palavras, por mais simples que sejam, porque Jesus tinha o dom da simplicidade, né? Mas não é menor a sua profundidade. A gente vai consolidando o entendimento que a ação, a fé, ela precisa ser produtiva, ela precisa ser ativa. Antigamente, tínhamos a crença de que a fé ardorosa era aquela que a pessoa, né, gastava longas horas em orações, em sacrifícios, né, as promessas, essas coisas todas. Mas agora, com os conhecimentos trazidos por Jesus, por Kardec, por tantos missionários, né, que estão incansavelmente trabalhando pelo progresso da humanidade, a gente vai vendo que isso não basta. É louvável, mas é insuficiente. Ele deixa claro aqui, ó, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. E aí, né, ele vem demonstrando que o que Jesus espera de nós é que essa fé se materialize, se traduza em ações. Claro, cada um dentro das suas possibilidades, mas quem é que não pode fazer a caridade? E não se confunde com a esmola, com a filantropia, né? Como a gente vai ver aqui, ó, que é preciso, então, mas não basta a convicção para que se realize um serviço determinado, né? Comparemos fé e obras com a planta e as construções. Essa foi uma boa
Uma boa, uma excelente comparação, né? Sem Claro que, dúvida. claro que as construções, elas precisam de um plano, né? Um planejamento, para que o edifício a ser erguido, ele fique dentro dos padrões de segurança, de comodidades, né? Mas ele fala aqui, ó, porém, o aleijão arquitetônico, quer dizer, aquela construção defeituosa, às vezes feia, né? Sem plano, ele ainda serve em qualquer parte para albergar os que jornadeiam sem rumo. Quer dizer, bonito ou feio, serviu para abrigar alguém, né? E o projeto? O projeto, se ficar só no papel, ele serve para quê? Né? Olha que comparação extraordinária. O projeto, o croquis, né? Eles precisam de ações subsequentes, né? Ações para depois do planejamento lá, da planta arquitetônica linda, maravilhosa, né? O croquis. Mas se ficar só nisso, olha o que ele fala. Projeto sem concretização não passa de preciosidade geométrica sentenciada ao arquivo, né? Preciosidade geométrica, todos os cálculos, tudo certinho ali, impecável. Mas se não fizer, não executar, vai para o arquivo, não é isso? E o interessante desse parágrafo aqui é que ele diz assim: note-se, porém, que o aleijão arquitetônico, quer dizer, sem o projeto. Então, começou a obra mal feita, improvisado, sem um plano devido, mesmo assim ele serve. Porque ele está já executando alguma coisa. Ele está sem projeto, ele está sem plano, mas ele está fazendo. Então, ele mas está ele já está concretizado, né? Isso. Ele já está fazendo alguma coisa para alguém. Né? Então, mesmo ele, essa construção sem projeto, né? Sem um estudo de um engenheiro, um arquiteto, alguém do ramo, né? Ele já está produzindo efeitos, está ensinando, está garantindo o bem daqueles que ali necessitam. Né? Mas, se a pessoa tiver só o plano, só o projeto no papel e não executar nada, ele não está fazendo nada, por isso que ele diz, é uma preciosidade sentenciada ao arquivo, porque ele não fez nada. Então não adianta ter essa fé, confiar, acreditar e não executar. Não vai servir para nada, para ninguém, né? Nem para ele e nem para ninguém, porque ele não pôs a mão na massa. É isso que eu quero falar. Ele não pegou para fazer. Ele apenas projetou. Projetou, tal, fazer isso, aquilo na minha vida, vou ajudar fulano, ajudar ciclano. Mas vou deixar para semana que vem. Não, semana que vem eu não posso. Semana que vem eu tô de férias. Semana que vem já tá logo ali. É quando aposentar. Tem esses casos também. Depois da aposentadoria, eu vou começar a ajudar nesse centro, eu vou ajudar na rua, eu vou distribuir uma sopa, eu vou confeccionar, eu vou na igreja ajudar o padre lá, distribuir hóstia, qualquer atividade, né? Em qualquer religião. Tá, depois de aposentado, e se não chegar aposentado?
E se Então, morrer, desencarnar antes, não fez nada, porque o projeto é para depois. E se depois estiver na cadeira de roda? E se depois estiver na cama? Uma doença incurável? Não, mas meu projeto. Aí, não fiz meu projeto. Vai chegar de lá e vai falar. Eu não fiz meu projeto porque era depois. Enquanto eu estava trabalhando, não dava para fazer nada. Enquanto eu estava estudando, eu não podia executar nada que eu estava estudando. Só depois, se eu passar num concurso, que eu vou começar a trabalhar nessa parte de ajuda humanitária. Né? E aí, ele fica só estudando. E nunca que executa nada. Vai levar o quê? Que aí depois vem a preguiça, depois vem a família, que muitas vezes vai requisitar mais atenção. Vem, às vezes, ter o marido exigente, a mulher exigente, que tem que ficar só do lado dele ou do lado dela. E não, você não pode sair, porque agora eu cheguei em casa, cheguei de trabalho, estou cansado, você tem que ficar aqui do meu lado. Né? Seja o marido ou seja a esposa. Porque. E arruma 1.500 desculpas para a pessoa não fazer nada. Então acaba que passou aquele projeto inexequível, porque ele nem começou. Né? Não, eu sou jovem, ainda não posso fazer nada. Eu sou jovem. Jovem só tem que curtir, ir para as baladas, tomar as biritas, namorar e curtir a vida. Não posso fazer nada. Então vai começar quando? Pois é, né? Por isso que eu disse, né, no início, é dentro das suas possibilidades. Sempre há possibilidades. É que muitas vezes a gente não ainda despertou para isso, ou às vezes está acomodado mesmo, não quer sair da zona de conforto, né? A gente vai, o que eu acho mais interessante é que todas essas lições, elas vão nos despertando para essas diferenças. Eu preciso deixar de passear, preciso deixar de viajar, aí eu tenho que me dedicar só às atividades da igreja, do centro. Não, não. Nós já falamos várias vezes. O nosso trabalho maior não é lá, no templo, na casa, no terreiro de Umbanda, é no dia a dia, né? Os espíritos nos falam, entre outras coisas, que a caridade começa em casa. Então, pronto. Não precisa nem sair de casa para começar a fazer alguma coisa, né? Então, a fé, se a gente diz que tem fé, mas não vivencia os ensinos de Jesus, então, muito provavelmente, a gente não compreendeu o que é ter fé, né? Porque se a gente acredita, se a gente compreende, a gente sabe que precisa começar, pelo menos, né, a observar o outro, o próximo. Quem que é o próximo? Precisa. É da sua família? Beleza. É um colega de trabalho? É um amigo? Uma pessoa que você nunca viu, que você encontra na rua, se depara com uma situação em que você pode contribuir de alguma forma. A paciência de escutar uma pessoa que, às vezes, né, emenda uma conversa na outra e não para de falar, e a gente, né, vai ficando assim meio inquieto, mas tudo isso é caridade. E mais uma vez, repetindo, não se confunde com esmola, não se confunde com filantropia, né? Então, a fé, ela precisa concordar com os ensinos cristãos, de fraternidade, de abnegação, de renúncia, de perdão, auto-perdão,
Por quê? Porque precisa estar em consonância, de acordo, porque à medida que a gente compreende esses ensinos e passa a vivenciá-los, isso é claro que ao longo de toda a vida, essa, outras, e nós vamos estar aprendendo, mas o importante é começar. O importante é nos colocarmos a caminho, né? Porque a gente negligenciou o valor do tempo durante muito tempo. Existências e existências que a gente encarnou, desencarnou e continuou na mesma. Então, agora é outro tempo, é um tempo de amadurecimento. E é possível conciliar. Se a gente busca com boa vontade formas, maneiras de conciliar nossas atividades, nossos deveres, né, familiares, profissionais, a gente encontra maneiras. A organização do nosso tempo é a chave. E estabelecer as prioridades. Assim como a gente, às vezes, faz investimentos para ter, assim, né, a velhice mais tranquila e tal, a gente precisa fazer investimento na parte espiritual, porque senão vai chegar de mãos abanando do lado de lá. E então, o que os espíritos nos advertem, nos ensinam? Se a partir do momento que eu digo que eu tenho fé, mas a minha vida não muda em nada, então eu não estou verdadeiramente alinhado, alinhada com esses ensinos, porque não tem como a gente dizer que aprendeu, está aprendendo e que tem fé, mas não vivencia. É contraditório, porque aqui nos diz muito claramente que a fé sem obras é morta. E uma fé morta, ela é sinônimo de inércia, de indiferença, né? Quanta coisa que dá para fazer, quantas pessoas precisando das mais diversas ações de caridade de todos nós. Então, a gente não vai poder alegar que não teve condições de fazer a caridade, né? É difícil essa alegação em nossa defesa no futuro. Cada um vai achar o seu modo dentro do lugar onde vive, convive, trabalha. Não tem receita pronta, faça isso, faça aquilo. E o nosso livre-arbítrio? Como ficaria se a gente ditasse o que as pessoas devem fazer? O que a gente deve é procurar se esclarecer, para entender com mais profundidade os ensinos que nos chegam de todos os lados. Nós temos um arsenal imenso de conteúdos, né? Gigantesco, a gente nem dá conta de ler tudo, de estudar tudo. Mas o fato é que não podemos mais alegar ignorância, né? Aqui, ó. Possuir uma fé será reter uma crença religiosa. Uma coisa. No entanto, cultivar a fé significa observar segurança e pontualidade na execução de um compromisso. Então, se você se propõe a ajudar, você precisa ter firmeza, né? Aqui nos chama a atenção para isso, para cada um de nós, né? E
eu preciso ter uma fé, tá? Uma crença religiosa que vai me ajudar. Porque, vamos e venhamos, cada ser precisa ter essa conscientização e temos que seguir alguma coisa para conquistar essa fé. E a religião nos dá isso, a segurança. Sim, Né? Ela sim. nos dá todo o apoio no momento que a gente precisa, ou que a gente vai ajudar alguém, né? A gente sempre comenta, né? Tenha fé em Deus, tenha fé em Jesus, confie em você, você vai passar com um concurso, com a prova, né? Da escola, qualquer coisa dessa natureza, né? Você vai conseguir. É fé. Agora, aqui nos diz, cultivar a fé significa observar segurança e pontualidade na execução de um compromisso. Então, se eu vou para um centro espírita, se eu vou para uma igreja, se eu vou para um centro de umbanda, ou qualquer natureza, mas eu não observo nada, eu não tenho compromisso, vai ser quarta-feira, vou na quinta. Vai ser sábado, eu vou no domingo. Vai. Como é que você vai executar? Você falha, você não. Domingo não vai dar, quarta não vai dar, segunda piorou, não vai ter tempo nunca. Então você tem que ter esse momento sublime, vamos dizer a palavra correta, com segurança e responsabilidade naquilo que você se promete a fazer. E você começa, e aí você não vai parar. Porque você vai estar observando que o que você está fazendo com boa vontade te é benéfico. Você recebe as energias positivas. E as coisas ruins, digamos assim, não que elas vão deixar de existir, porque nós temos um passado a, a acertar, né? A dívida está lá, ó, cobrando, né? Mas elas vão ser mais abrandadas com a Sim, sua atitude. Né? à medida que a gente vai participar de algumas atividades, algumas ações, a benefício do outro, primeiro que a primeira pessoa a ser beneficiada somos nós mesmos, né? Então, a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo olhos de ver, e a gente começa a perceber a grandeza de Deus, a assistência, o amparo incansável dos amigos espirituais em nosso favor, porque independente aí da crença, a gente sabe, é fato, que existe um mundo de seres incorpóreos, né, que convivem conosco, que estão na Terra, junto com a gente, em torno da Terra, ligados à Terra, né? São espíritos vinculados à Terra. E dessa forma, a energia positiva daqueles poucos minutos, poucas horas que a gente passa ali, ela vai se condensando, né? E começa a atrair vibrações semelhantes, influências semelhantes, e isso vai propiciando que a gente tenha, como você disse, mais firmeza
e mais segurança nos momentos de provação, de testemunho, né? Porque a gente tem certeza de que não está sozinho, de que existem pessoas que estão nos acompanhando na nossa reencarnação, que estão ali a todo momento procurando sustentar nossas forças, nossa confiança de que podemos conseguir. Então, quando a gente fala em caridade, né, a gente sempre pensa em caridade com o outro, mas a caridade é com a gente também. Eu falei antes, né, em auto-perdão, caridade com a gente. Quer ver uma forma de caridade com a gente? Respeito a nós mesmos. Viver com dignidade. Compreender que nós estamos a caminho, mas ainda não somos perfeitos. E ter essa firmeza de sabendo que vamos errar, mas todas as vezes que errarmos, compreendermos que corrigir é a oportunidade sempre renovada. E quanto mais a gente vai se desembaraçando dessas nossas dificuldades, a gente vai caminhando com mais leveza, porque a fé, ela nos proporciona uma coisa também que se chama perseverança. Olha, eu tenho defeitos, já tomei consciência deles, mas eu estou trabalhando todos os dias para ir eliminando. Eu sei que eu posso conseguir. Essa é a nossa destinação, esse é o grande objetivo da reencarnação, para que cheguemos à perfeição relativa, né? Claro, mas foi para isso que Deus nos criou. E por isso, Ele nos proporciona as condições para chegarmos aí. Eu quero trazer aqui para vocês. Você quer dizer alguma coisa? Desculpa, interrompi. Não. Pode ler aí. Você vai fazer uma leitura, né? Eu tenho outra aqui para fazer, mas pode ser depois. É um trechinho da lição do Fonte Viva, que é a continuação dessa lição do livro Segue. Vocês devem saber, mas às vezes ainda tem alguém que não sabe. O livro Fonte Viva, ele também foi ditado por Emmanuel ao Chico. E justamente na lição 39 desse livro, o Emmanuel fala da fé inoperante. Ele dá vários exemplos parecidos com esse aqui, né, da lição de hoje. E tem aqui no início outro versículo de Tiago, que é o 2,17. Da nossa lição de hoje é 2,14, né? Que diz assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Né? É um complemento, é a sequência dessa que a gente está vendo hoje. Então, ele dá esses exemplos, né, parecidos com esses que a gente leu, e eu quero trazer aqui um trechinho. A crença religiosa é o meio, o apostolado é o fim. A celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se estenda
improvisando por toda parte bênçãos de paz e alegria, engrandecimento e sublimação. Quem puder receber uma gota de revelação espiritual no imo do ser, demonstrando o amadurecimento preciso para a vida superior, procure de imediato o posto de serviço que lhe compete em favor do progresso comum. Então, veja só, quando ele fala, quem puder receber uma gota de revelação espiritual no imo do ser, porque é uma coisa é você pegar os livros, ler, você entendeu o que está escrito ali. Mas quando ele fala receber no imo do ser, é o sentir, é o coração colocado naquilo. Sentir. Não basta compreender, é preciso sentir. Porque se a gente não sente, a gente não vai vivenciar, não vai traduzir realmente em obras, né? E procure de imediato o posto de serviço que lhe compete. Por quê? Jesus, nosso mestre, nosso guia, ele sabe exatamente as nossas possibilidades. Então, nós estamos no meio que precisamos, na família que precisamos, no lugar que precisamos. Não tenhamos dúvida disso. Então, nós podemos sim. Temos condições. Maria Luísa, Nilson, sejam bem-vindos. É mesmo. Vou ler um trechinho. Você terminou? Tá. Então, vou ler um trechinho aqui também, do Consolador e também do Emmanuel, ditado pelo Emmanuel, né? Ao Chico Xavier. Poderá a razão dispensar a fé? A razão humana é ainda muito frágil e não poderá dispensar a cooperação da fé que a ilumina para a solução dos grandes e sagrados problemas da vida. Em virtude da separação de ambas, nas estradas da vida, é que observamos o homem terrestre no desfiladeiro terrível da miséria e da destruição. Pela insânia da razão, sem a luz divina da fé, a força faz as suas derradeiras tentativas para assenhorar-se de todas as conquistas do mundo. Falastes demasiadamente de razão e permaneceis na guerra da destruição, onde só perambulam miseráveis vencidos. Revelastes as mais elevadas demonstrações de inteligência, mas mobilizais todo o conhecimento para o morticínio sem piedade. Pregastes a paz, fabricando os canhões homicidas. Pretendestes haver solucionado os problemas sociais, intensificando a construção das cadeias e dos prostíbulos. Esse progresso é o da razão sem a fé, onde os homens se perdem em luta inglória e sem fim. Então, o que é isso? Por que trouxemos isso para os nossos estudos de hoje? Porque muitas vezes as pessoas interpretam que o bem não foi feito. Sem razão, nós estaremos fabricando doenças, ódios, e que, pelos conhecimentos já adquiridos, né, pela fé que professamos, esse ódio não termina aqui, né, com a morte. Ele permanece
no mundo espiritual e vai nos perseguir para frente. Então não adianta querer alijar o ser daqui com a desencarnação, com a morte, etc., né? Com fuzis, tiros, e canhões, etc., que vai haver depois a continuação dessa perseguição. Então, por que temos que trabalhar agora? Com essa fé, com essa confiança em Deus, em Jesus, confiança no Ser Supremo, porque nós já erramos no passado. Nós já temos lá um passado delituoso. E se nós não começarmos a trabalhar agora para o bem da humanidade, para o bem do ser, para aqueles que nos rodeiam, nossos familiares, nossos colegas de trabalho, e nossa vida, né? Nossos colegas de estudo, se estamos estudando ainda, né? Estamos na faculdade, nas escolas e tal. Por quê? Esse grupo que se reuniu ao nosso redor é o grupo a quem devemos orientar, ajudar ou demonstrar que já estamos aprendendo, que estamos progredindo o nosso espírito. Por isso que a fé sem obras é morta. E não adianta eu acreditar, eu acredito em Jesus, acredito em Deus, na Virgem Maria, acredito na Santa, digamos, Medalha Milagrosa. Tudo bem acreditar nesses seres que passaram por aqui, nesses espíritos superiores. Nada contra. Mas o que está fazendo? O que você está operando para melhorar o seu espírito? É isso que é o mais importante. Dentro de tudo que a gente tem estudado e tal. Por isso que a fé sem obras é morta. Se não fizermos nada para mudar a nossa vida, ou a vida de alguém ao nosso redor, nós voltaremos ao mundo espiritual sem obra. É o que está falando aqui no final. Asseguremos-nos de que não nos faltará a bondade divina, mas construamos em nós a humana bondade. É fácil? Não é. Não é fácil. Cada dia que você é demandado, às vezes na rua, na loja, no comércio, no trabalho, né? Chefes, colegas de trabalho difíceis, não é fácil construir essa humana bondade. Né? Ajudar, perdoar, conquistar a pessoa que não gosta da gente. Tem gente que tá na cara, ela não quer nem te ver. Ih, você chegou. Ih, chegou aquela pessoa que eu não tolero. Não é? Você vê na cara da pessoa. Muitos não tem nem esconde isso. Né? Por quê? Aí, a Carol tá falando que é dificílimo. Não é só difícil, é dificílimo. E é mesmo, Carol, e é mesmo. E é mesmo. Nós temos que começar. É. Se estamos já sabendo que temos vários defeitos e várias falta de virtude, nós temos que começá-la. De uma forma ou de outra. Né? E para arrematar, nesse sentido aí do que você está falando, ele fala: por muito alta a confiança de alguém no poder maior do universo, isso por si só não lhe confere o direito de reclamar o bem que não fez. Porque nós ainda estamos nessa condição, né? De só pedir. Eu quero isso, eu quero aquilo. Pai, me concede. Né? E aí o petitório vai toda a vida. Mas
com que direito nós vamos pedir, reclamar o bem, se a gente não fez nada? Porque, do ponto de vista espiritual, é melhor que a gente se conscientize cada vez mais de que são conquistas. Não vamos receber nada sem que tenhamos o mérito, sem que tenhamos feito por merecer. É verdade. Então, em nós, por nós e pelos outros, né? Essa frase aqui, ela é muito, muito direta, né? Como que nós E por que vamos que a gente tem reclamar que o bem assistir muito? que não fizemos? Por que que a gente tem que assistir muito palestras, as falas das outras pessoas? Por que que a gente tem que dedicar um grupo? Porque é aí que nós vamos aprender. É aí que nós vamos ter a esperança, que é filha da fé, né? Nós temos aprendido aí pelos livros, né? Então, como é que você vai ter esperança se você não sabe por onde começar? Uhum. É nesses grupos, seja na igreja, seja num centro espírita, num centro de umbanda, num centro, não importa o lugar onde a pessoa frequenta. É nesses lugares em que a palavra é dita e o seu espírito vai acordando, né? Porque está lá bem dormindo em berço esplêndido. Então, você, em grupo, você vai adquirindo mais segurança, né? E vai. É como uma desobsessão, né? É de nós mesmos. Nós podemos falar assim, é uma evangelização, né? Que a gente Também, necessita. também. Não deixa de ser desobsessão, mas a vivência do evangelho, né, que eu quero dizer, é com o tempo. Então, nós precisamos nos evangelizar. E essas reuniões, esses lugares são propícios para isso, né? Bom, Quantas nosso tempo... palestras a gente já assistiu e que, só um minutinho, o dirigente ou o palestrante lá fala uma coisa que vai lá dentro, assim, ó. Você nem esperava. Você olha a pessoa assim e fala, eu não vou assistir isso aí, mas a pessoa é meio fraquinha, parece que ela não tá me dando muita... Eu não estou tendo muita confiança no que ele vai dizer. Pronto. A pessoa começa a falar, começa a mexer, você fala, que isso? Como eu não pensei nesse ponto? Como eu estou agindo errado? O A pior gente que aprende seja com o a outro, né? palavra, é bom ouvir. É bom ouvir, sempre. Então, como Bom, você disse, para finalizar, então, a minha fala, é só uma recordação, porque eu acho que é difícil quem não conheça, né, essa fala de São Paulo. Ele fala, ainda quando eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. Entre estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Está no Evangelho, né? Essa fala é de São Paulo. Então, fica aí, né? Para a gente refletir sobre a fé, sobre as maneiras de vivenciar, praticar os ensinos cristãos em favor de nós mesmos e em favor do outro, né? porque tudo que Excelente. fizermos para o outro, receberemos. Né? Então, é um ricochete. Né?
Se você quiser, você lei de recebe. causa Então, e efeito. tá sempre interligado. Por isso que a gente tem que estar atento a isso, né? Todos nós. Todos nós. Todos. Não é um, não é dois, Sim. todos. São todos. Então, vamos encerrar, né? Eu desejo a todos vocês uma boa noite, bom descanso físico, uma boa noite espiritual e uma excelente semana para todos. Que a gente possa sempre encontrar esses espaços de nos fortalecer, né, no entendimento, na fé, para a gente ficar firme nos nossos postos de trabalho que Jesus espera de nós, né? Boa Vamos com noite. fé. E obra. Boa noite a todos. Sim. Boa Boa noite. noite.